Estamos aqui no DNPod com a Ana Corte, direto de Israel. Tudo bem, Ana? Tudo bom, e você, Daniel? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Faz tempo que você está em Israel? Quantos anos você está aí, Ana? Vão completar 4 anos, agora em julho, que a gente chegou. Nossa, passa rápido, parece que foi ontem que vocês foram. Então, estava com um nenê de 1 ano. Outro dia a minha amiga falou, ele vai fazer 2 anos. Eu falei, não, ele vai fazer 5. 5? Tá muito rápido. Já 5 anos, menor. Impressionante, hein? E como é que foi mudar? Você saiu de... Primeiro você estava no Mato Grosso, né? Fazenda, e mudou para Israel. Você Então, passou não. Por Goiás antes, ainda, em Goiânia. Entrou em Goiânia 4 anos e meio também, né? E aí a gente veio para cá. Eu diria que a mudança... Goiânia é uma cidade muito desenvolvida, então a gente não sentiu nesse contexto. Se tivesse saído da fazenda, eu diria que teria um choque. Mas Israel é como qualquer cidade grande, né? Tudo desenvolvido. Mas aqui a questão, eu digo, que pega mesmo é a língua. O hebraico, vamos combinar que não é muito fácil, né? A gente sai de uma condição de alfabetizado, de você ter domínio de tudo que você lê e tudo, e de repente aqui, além de ser analfabeto, você não sabe falar. Então você está numa condição assim que beira a loucura. Mas você não consegue ler ainda? Como é que tá? Então, não tudo. O hebraico é muito difícil, né? Como é uma língua que se escreve sem as vogais, se você não conhece a palavra, você não consegue falar ela, entendeu? Imagina você ter uma palavra em português que você não tem vogais, então você não sabe se é com A, se é com E, com O, então é um pouco complicado. No hebraico, ou você conhece a palavra e aí você lê, ou você fica complicado. É uma língua que não dá pra gente falar, eu vou aprender sozinha. É muito difícil o hebraico se aprender sozinho, você não lê. Quando a pessoa não lê, ela não fixa na cabeça, né, aquela palavra. Ela pode fixar a escrita, mas a palavra em si você não sabe como que fala aquilo exatamente. Então, eu diria que é uma língua... Eu aprendi durante 1 ano o hebraico para fazer meu bar mitzvah e já esqueci tudo, viu? Vou te falar que é muito difícil. Eu conseguia para ler lá para fazer o bar mitzvah, depois eu nunca mais usei, perdi, porque é muito difícil realmente você, os caracteres diferentes e tudo mais. Além do que você lê da direita para a esquerda, né? Então, assim, é tudo. Você tem que mudar todo o seu contexto de leitura e para o hebraico. Então, assim, é muito difícil, apesar que quando a gente chega aqui em Israel, você tem direito a fazer um curso, são 500 horas, se não me engano, dá uma base, mas bem básico, para quem é assim, que nem eu, que eu cheguei aqui e não sabia o Aleph, né? Que é a primeira letra do alfabeto, então, assim, é bem básico, mas você consegue começar a compreender a língua, né? Mas de compreender até você falar e começar a ler, aí precisa muita dedicação mesmo. Nossa, eu ainda não consigo, assim, algumas coisas eu começo a ler, mas porque a gente fica... Hoje você tem o Google Translate, que é péssimo, né? Traduz tudo errado, mas você consegue entender a mensagem. E todo mundo fala inglês também aí, provavelmente? Você acaba falando inglês muita coisa, não? Então, lá onde eu morei os primeiros 3 anos, até que não, né? O pessoal não fala, assim, poucos falavam. Então, a gente foi bem forçado mesmo no hebraico. Então, a gente aprendeu bastante. Isso foi bom porque a gente aprendeu bastante. A gente não tinha como se virar com o inglês, você era obrigado a falar o hebraico e com isso a gente se desenvolveu. Agora que a gente está morando em outra cidade e eu, por exemplo, de vez em quando trabalho em Tel Aviv, fica mais fácil, que aí todo mundo fala inglês, tem muitos que falam espanhol. Então, por um lado é bom porque você se entende melhor, por outro lado é ruim porque você não avança no hebraico. A gente vai ficando preguiçoso, com a idade não tem jeito, a gente vai ficando preguiçoso, você arruma fórmulas para se virar, então o Google Translate, e as crianças para traduzirem são ótimas, porque elas já falam. A Beatriz e o Rafael sabem, assim, tudo que a gente pergunta, normalmente eles sabem falar o que é, e eles traduzem pra gente, né?
porque eles ficam lá um monte de horas na escola, eles ficam das 8 até as 2 da tarde só no hebraico, então a criança pega muito mais rápido, né? Eles não tem a chance da preguiça. A gente tenta se virar com gesto, a gente vai para o inglês, finge que fala espanhol, e o hebraico vai ficando, mas assim, é difícil, é muito difícil. Eu conheço gente aqui que está assim, há 10 anos e fala assim, olha, eu ainda não falo tudo. Né? Então é complicado, é muito tempo você pensar para você não estar totalmente inserido. Então acho que isso dificulta bastante a adaptação aqui. Eu, pelo menos, estou quase louca. Eu até hoje não consigo ver jornal e entender o que está acontecendo. Então, isso para gente que tinha esse costume, né, no Brasil, de estar a par de tudo que acontece, você vai falar, gente, eu estou completamente à margem da sociedade, não sei o que acontece. Se alguém me contar, tudo bem, eu fico sabendo. Se não me contarem, não sei o que acontece. Olha, vou te falar, a mídia tradicional você não vai perder muito, não, porque é só propaganda e não tem muito fundamento que eles falam geralmente, né? Então tem que ver outros meios alternativos de informação. Eu cortei jornal, eu não vejo televisão há quase 8 anos. Eu tô também à margem da sociedade hoje. No fim, eu acho que não só aí, mas em todos os lugares, e principalmente agora no corona, eu acho que a imprensa quer mais criar pânico do que ajudar em alguma coisa. Essa é que é a verdade. Então, eu acho que é um favor não ver TV, para falar a verdade, né? Então, a gente não vê aqui, a gente não liga a TV. O máximo que liga a TV é para ver uma Netflix. É o máximo que a gente vê aqui, nem isso a gente está vendo. Tem a Netflix também que desvia, digamos, a nossa atenção, né? Porque aí vai para o inglês, vai para o português e você desencana do hebraico. Exato. E falar em Netflix, você viu Falda? Opa, se eu vi. Eu não devia ter visto, porque depois daquilo você fica com medo de passear no morro aqui do lado. Porque até foi muito interessante que na época que lançaram Falda, né? Aqui também foi uma febre, todo mundo viu. E saiu uma reportagem falando que Falda é bastante fiel ao que acontece. Enquanto tem aquele outro que chama Terã, não é tão fiel. TV, falam, né? Que aqui não é daquela forma que acontece, mas Falda sim. Então aí a gente vivendo aqui, você começa a pensar naquela cena, você fala, opa, será que vale a pena eu ir passear aqui? Apesar que eu vou te falar, eu sempre me senti muito segura aqui dentro do Estado de Israel, eu sempre me senti segura. A vez que eu menos me senti segura, digamos, eu fiquei com um pouco de medo, foi uma vez que a gente foi para Belém. Ali eu fiquei um pouco Tem que atravessar para a Cisjordânia, né? E aí ali você fica tenso, porque o Waze fala, não entre a área de alto risco e desliga. E aí você não tem mais Waze. E aí você fala, e agora? Como é que eu vou embora daqui? E as cidades árabes, aquela bagunça, aquela coisa. Então, digamos que foi o único, mas assim, Israel como um todo, um lugar super seguro. A gente fica, assim, isso é uma das coisas que eu diria que é muito bom pra gente. Foi excelente para as crianças, né? Porque a Bia e o Rafa vieram com 7, 9, e eles criaram outra liberdade aqui. Eles saem sozinhos, eles iam para casa dos amigos de bicicleta, voltavam. Mesmo aqui na cidade ainda não deu tempo da gente conhecer as pessoas, mas com certeza logo eles vão estar passeando por aí à vontade, super seguro. Não tem, isso é muito legal. Isso para quem vem do Brasil é uma diferença tremenda, não? Agora mesmo essa semana estavam assaltando lá na esquina de casa. A tendência com o agravamento da crise econômica é que isso piore, né? Exatamente. E a gente que veio do Brasil, quando você fala, nossa, mas eu posso sacar dinheiro e sair andando aqui, você vai no caixa eletrônico, você saca o dinheiro que você quiser, você enfia no bolso e vai embora. Tranquilo, você sabe que você vai chegar em casa, que o dinheiro não vai ser levado, você não vai morrer no meio do caminho. Então, assim, é umas coisas que no começo a gente assusta, mas isso depois é muito bom. É uma sensação maravilhosa, que você sabe que você vai sair de casa e não vai encontrar com alguém armado. Aliás, com alguém armado você vai encontrar, porque aqui as pessoas, de uma forma geral, têm a permissão de andarem armados, né? Tanto civis quanto polícia e exército para todo lado.
Então, você vê, mas você não vai ninguém apontar uma arma na sua cabeça, muito difícil. Aliás, eu nunca ouvi falar aqui de alguém fazer assim um roubo com a mão armada, isso não existe. Então, E aqui não deixam as pessoas ter arma, aqui é difícil ter. Então, Daniel, mas essa comparação não dá, né? Vamos combinar que aqui a população inteira faz 3 anos de exército, então todo mundo é preparado. Exatamente, todo mundo é preparado, não só manusear as armas e tudo, mas psicologicamente eles também são preparados para estar andando com uma arma, entendeu? Não tem treinamento aqui, né? Se tivesse treinamento, aí seria mais fácil. Tipo, você consegue só em clubes de tiro, esse tipo de coisa. Olha, eu aí do Brasil, quando a gente morava na fazenda, até cheguei a fazer curso de tiro. Você tem o curso de tiro que é manusear armas, você não tem uma parte psicológica de como você agir numa determinada situação ou não. Então, eu acho realmente um grande risco. Nem sou a favor, nem sou contra, que ainda não cheguei, não precisei tomar uma posição a isso. Para algumas pessoas eu sou a favor, para outras coisas. Eu acho que liberado, para quem quer, eu não acho que seja muito válido, entendeu? Mas em algumas situações acho que pode ser que seja válido. Principalmente na zona rural, onde você morava lá. Se alguém onde a gente morava, não tinha polícia. Né? A polícia mais próxima estava a 30 quilômetros de terra. Então, se você tivesse um problema à noite, podia esquecer, né? Não tinha o que fazer. Então, era você ou você. Então, numa situação dessa, eu acho que você tem direito de se defender, mas em todo caso, né? Mas você Como sabe hoje eu não vivo mais lá, eu não preciso me posicionar agora com relação a isso. Mas, na verdade, eu acho que é importante as pessoas poderem se defender, sim, quando você não tem um poder que possa fazer isso por você, né? Mas você sabe que o Doron foi inspirado em mim, né? Agora, imagino! E você, Krav Maga ou Taekwondo, Ana? Eu não vi treino, é engraçado, né? Por mais que o Krav Maga seja conhecido de Israel, tudo, você não tem você dificilmente encontra uma academia de Krav Maga. Eu acho que isso é mais coisa no exército. Você não encontra muito por aí. Eu nunca vi, para falar a verdade, não é que eu não encontro. Eu nunca vi uma academia de Krav Maga. E eu sou fã do Taekwondo, não precisa nem... Não vou nem entrar... Você foi campeã brasileira? Fiz várias competições, mas faz um tempo já. Faz bastante tempo. Já deve a 3ª geração lá. Eu lembro disso. Eu recebi alguns safanões seus aqui na época. Eu tinha que treinar em alguém, né, Daniel? Mas sobrava para mim, claro. Campeão sem treinar. Por onde você andou por Israel aí? O que você já visitou? O que falta visitar? Olha, a gente basicamente já visitou quase que tudo. Israel é muito pequeno, né? Você tem mais ou menos, sei lá, 400, 500 quilômetros de norte a sul. Então, a gente, enquanto estava fora do corona, a gente todo fim de semana, cada dia ia para um lugar. A gente já foi para o Mar Vermelho, já, assim, lógico, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem. Mas a gente passeou bastante, assim, ainda tem algumas coisas em Jerusalém, porque Jerusalém na cidade tem muita coisa, então às vezes você vai, você vê uma coisa, aí você vai outra vez, vê outra coisa, mas a gente aqui, a gente não tem também tanto tempo assim, porque quando a gente está trabalhando, aqui se trabalha 5 vezes por semana, no mínimo, né, muita gente às vezes acaba trabalhando 6 vezes por semana, e diferente do Brasil, normal, as casas não têm as funcionárias que ajudam. Então, normalmente, o dia, 1 ou 2 dias que você tem de folga, um dia no mínimo você tem que limpar a casa, lavar e arrumar tudo. E no outro é o dia que você tem para passear, que muitas vezes eu vejo que a mulherada acaba indo descansar, porque, né, a semana inteira trabalhando. Aí, vamos supor, se fosse o sábado, porque a nossa semana vai de domingo a quinta, né? Ela não vai de segunda a sexta, ela vai de domingo a quinta. Aí você trabalha domingo a quinta, sexta se arruma, sábado, por ser o Shabat também, muita coisa, a maioria das coisas fica fechado, pelo menos até umas 6, 7 da noite. Então é o dia que o pessoal pega para descansar, para brincar com as crianças, no máximo ir num parque. Não tem esse tempo que a gente tem, assim, normalmente, aqui tinha, pelo menos quando estava no Brasil, porque você tinha funcionária que ajudava, então
né? Aqui a gente não tem essas folgas, digamos assim, né? Então é um pouco mais. A gente já viajou Israel inteiro, Mar Morto, Massada, mesmo a divisa com o Líbano, né? Rocha de Prata, lugares lindos que tem por aqui. Já fomos lá no Hermon para esquiar, foi bem legal. Foi bem legal. Eu teria ido aí julho passado, estou com passagem marcada dia 4 de julho do ano passado. Ia passar 15 dias, não, 17 dias aí. Que delícia. Fecharam o país, começou a fechar tudo. A gente não acreditava, não, era março. Não, até julho abre. A gente na esperança de que poderia ir visitar, mas não tinha como. Se você chegasse, ia ficar 15 dias em quarentena. A gente ia ficar 17 aí, então não adiantava nada, né? Não adiantava, Agora no começo de fevereiro, eles estavam falando para manter até junho, mas essa semana já começaram a falar que talvez em abril, final de abril, eles consigam abrir para turista de novo o Israel. Até agora está fechado. Até pouco tempo atrás, nem israelense não voltava, né? Então, vamos conversar um pouco sobre a questão do Covid aí, como foi desde o começo aí. O que eles falaram logo lá em fevereiro, março do ano passado, quando começaram a fechar? O Israel foi o primeiro país a fechar, não foi? Então, o que a gente percebe é que Israel está sempre na frente, né? Ele é o primeiro a fechar, ele é o primeiro a vacinar, ele é o primeiro, mesmo na época que se falava no desenvolvimento da vacina, ele era um dos primeiros que já estava, né, nas pesquisas para fazer a vacina, tudo. E na verdade é o que aconteceu no mundo inteiro. Muitas vezes eles fecharam, né? Aquele primeiro lockdown de 2 meses, eu lembro, foi bem restrito, né? Todo mundo realmente não saía de casa, abaixou um pouco, mas no mundo inteiro sobe, faz o lockdown, abaixa um pouco, daqui a pouco sobe tudo de novo. E agora, nessa semana que a gente começou a ver realmente as vacinas mostrarem uma diferença, entendeu? Então, agora começaram a baixar os casos por dia, agora os hospitais também já diminuíram muito a carga com o Covid. Então, agora a gente começa a perceber que parece que essa vacina vai realmente ajudar. Eles chegaram a 60%. Vocês já vacinaram mais de 50% com 2 doses, já alguma coisa assim. Mais de 60% já tomou pelo menos uma dose, né? Então, 60% eles falam, né, que já está a vacinação, mas agora você tem que contar o seguinte: criança não vacina. Então, eu considero que aqui pelo menos 20% da população é criança, porque criança aqui é o que não falta, né? Famílias com 10, coisa que a gente não vê mais, né, no Brasil, nos outros países. Aqui você tem famílias com 10 filhos, 12 filhos. Então, eu realmente acredito que 20% da população daqui seja criança. De 20% a 30% é criança, ou pelo menos até 19 anos de idade. É 30% da população que não é suscetível a ter complicações do corona e não estão sendo vacinados, né? Então, aqui estão sendo vacinadas as crianças acima de 16 anos, está liberado. Agora, a população inteira, quem quer só chegar e se vacinar. Você não tem mais negócio de idade nem nada. Está liberado, quem quer só ir. Não precisa marcar nem nada. Você chega no lugar, dá a carteirinha e é vacinado. Não tem estresse nenhum, assim. Eu vi dizer até que quem era estrangeiro que estava aqui foi vacinado. Que quis, aí pôde ser vacinado também. E agora, uma ou duas semanas atrás também, eles liberaram para quem já teve Covid receber uma dose. É isso que eu te perguntar, porque quem já teve, não existem pesquisas feitas em quem já teve. Eu já tive, eu tenho esse medo, porque na Guerra do Golfo até que teve aí, eles deram uma vacina para uns soldados americanos que tinham um coronavírus rodando lá na época no Iraque, só que quando essas pessoas pegaram o coronavírus, eles começaram a morrer lá, a síndrome do Iraque, alguma coisa assim. O meu medo é esse, de quem já teve tomar e ter algum problema. O que está acontecendo aí? Aqui o que acontece, eles liberaram agora, então as pessoas devem estar começando a vacinar. A condição para poder ser vacinado é que tenha passado 3 meses da sua alta, né? Então, a partir de 3 meses que seu exame deu negativo, você pode ser vacinado. Esse estudo já estava sendo feito na Inglaterra, né? Eles estão dando apenas uma dose da vacina, eles vão dar uma dose para quem já teve o corona.
por enquanto a gente não ouviu falar que nada de reação de ninguém, entendeu? Ótimo. Então, o meu ainda eu só vou poder vacinar no final de abril, até lá eu vou poder esperar um monte de gente ser vacinado para ver se tem ou não reação, né? Mas... O lado bom, assim, vocês são os primeiros, de outro lado, vocês estão sendo meio que porquinhos da Índia do mundo aí, para saber o que vai acontecer, né? Então, na verdade tem esses dois lados, mas a gente se sente privilegiado, para te falar bem a verdade, porque nós estamos começando a voltar à vida normal e a gente não está passando, por exemplo, o medo que o Brasil está passando, né? Agora no Brasil você tem medo de torcer o pé, porque você não tem onde ser atendido, né? Então, assim, tem esses dois lados que você se sente, gente, e agora? A gente, né, não tem a comprovação de tudo, apesar que ninguém no mundo vai ter, porque para você saber efeitos colaterais é um estudo de anos. De anos, então, 10 anos, pelo menos, né? A gente é cobaia, mas não é, porque ninguém não vai dar o tempo de todo mundo ver o que acontece, entendeu? Todo mundo vai ser, nesse próximo ano, a maioria do mundo vai estar vacinado, então, uma cobaia meio relativa. São empresas, teoricamente, são muito tem uma margem de segurança grande, né? A gente imagina. Exatamente. Por exemplo, um estudo que foi feito aqui, que o primeiro 1 milhão de pessoas que foi vacinado, apenas 20 tiveram o Covid depois da vacina. Então, você começa a perceber que realmente você tem uma segurança muito grande em ser vacinado. Porque eu, pelo menos, assim, que venho da área da veterinária, eu penso assim, vamos resolver o problema grave de agora. E se vierem outros problemas, a gente tem que ir resolvendo à medida do possível, mas não dá para ficar esperando muito tempo se você tem um problema gravíssimo agora, né? E se você conseguir diminuir a mortalidade, já é muito bom, né? Porque pode até vir algum problema mais para frente, mas aí a gente pensa depois, entendeu? Não vou deixar de dar o remédio hoje, porque pode ser que mais para frente tenha algum problema. Se der algum problema, nós vamos ver o que dá para fazer. Ou então vamos deixar todo mundo morrer e lá na frente a gente dá a vacina, não ia adiantar, entendeu? Sem dúvida. Eu sou a favor, faz o que dá para fazer agora e vamos medindo aí o que precisa fazer ao longo do tempo. Você sabe se usaram aí a cloroquina, ivermectina, esses outros medicamentos diferentes? Olha, eu vou te falar pela minha experiência, né, que eu fiquei doente, profilático não usa nada. Tá. Eles deixam você em casa e você fica sob observação. Eles mandam para casa um oxímetro, um termômetro e eles te ligam todo dia. Como é que tá a febre? Como é que tá a oxigenação? Eles ligam para casa e vão te controlando de casa. Que se você tiver, e eles falam, se tiver febre de 38, você chama a ambulância, que aí eles vêm te buscar em casa, entendeu? Ou tosse, eles te mandam como é que chama? Um folheto lá explicando as condições que você tem que passar para chamar a ambulância, e você chama, eles teriam vindo buscar. Mas medicação, eles falam, você pode tomar remédio para baixar a febre, mas mais nada. Eles não estavam dando nada. E a mortalidade nos territórios palestinos, pelo menos nos gráficos que a gente vê aqui, são menores do que em Israel. Não sei se você chegou a ver isso. Daniel, para falar a verdade, com relação à Palestina, eu não acompanhei muito, porque a gente não tem aqui a toda hora esse tipo de informação. Você tem que ir atrás. Eu sinceramente, nesse hebraico, não dá para mim, entendeu? Então, eu não fui atrás. O que eu fiquei sabendo é que o corpo médico lá já tinha sido vacinado, já tinham mandado as vacinas. Agora, as outras vacinas, pelo que me contaram, a OMS passa para Israel teria que repassar, né? Agora, eu não sei se ela já mandou ou se não mandou, mas sempre o que a gente vê é o seguinte, com relação à saúde, Israel nunca deixa faltar, entendeu? Ele sempre estende a mão. Então, também não acredito que se ele recebesse da OMS, ele não iria passar para a Palestina, entendeu? Esse, pelo menos, é o que a gente vê, sempre em crises. Israel sempre está tentando ajudar com médico, com medicamento, essas coisas, independente do país. Até na Síria, Israel tem várias vezes que ajuda a população da Síria, né, nessa parte de remédio, de médico. Então, assim, não acredito que eles não passariam.
mas também não sei a versão dos dois lados, eu não vou entrar muito nisso, entendeu? E eu vi um filme hoje de Tel Aviv, com as pessoas na rua, os bares abertos, vocês não estão mais em lockdown. Na verdade, eu escutei também falar que tem um passaporte de quem tomou a vacina, ou de quem já teve o coronavírus, ganha um certificado e pode frequentar. É isso que está acontecendo. Agora, quem já teve a segunda dose, eles esperam aí 15 dias, entre 15 e 20 dias, e aí eles te mandam por e-mail que seria um passaporte, na verdade, como se fosse uma carteirinha que você tem pelo telefone, que te permite ir para todos os lugares. Mas, pelo que eu andei aqui, ninguém está pedindo isso ainda, para falar a verdade. Está tudo aberto. Eu andei por aqui, nunca me pediram. Para quem já ficou doente, eu não sei porque eu não recebi, entendeu? Esse negócio. Me falaram que se eu pedir uma carta do médico da família, ele faz uma carta de que eu sarei do Covid, e aí eu poderia estar andando. Mas como nunca nem me pediram, eu ainda não fui atrás da carta, entendeu? Entendi. Então, eu acho que essa coisa do passaporte está muito mais para a mídia ver do que está acontecendo, para falar a verdade, entendeu? Como no mundo inteiro, eles não conseguem mais controlar a população não aguenta mais. Não aguenta mais ficar em casa. Não aguenta. Então, a questão econômica aí, porque vocês são um país bem mais rico que a gente aqui, bem mais desenvolvido. O povo aqui tem que vender o almoço para o jantar. Então o pessoal está passando muita dificuldade aqui. Eu tenho clientes que estão mandando todo mundo embora essa semana, vários clientes grandes. A coisa está ficando pior aqui economicamente e vai piorar. O lockdown está sendo muito cruel com essas pessoas. Mas se alongar a crise, vai ficar pior. Aqui, assim, a primeira taxa que você olha, que você fala realmente a coisa pegou, a gente saiu de um desemprego de 2% e hoje beira 24%, 25%. Um quarto da população tem emprego. Então, desligou? Então aqui também está muito difícil essa parte econômica, entendeu? Muita gente... O que segurou muito foi que o governo garantiu... Só um minutinho. Deixa eu sentar aí um minuto, vai, por favor. O governo garantiu que quem entrasse no seguro-desemprego nesse último ano estaria garantido até junho. Então, eu acho que isso garantiu para muita gente um mínimo. É lógico que você não recebe um seguro-desemprego igual ao seu salário, mas você consegue se encaixar. Vou gastar um pouco menos com isso, um pouco menos com aquilo, e você consegue ir vivendo. Então, você não chega a passar fome. Só que, por outro lado, todas as pessoas que não é que eram informais, mas freelancers, essas coisas, não têm ajuda nenhuma do governo. Então, esse pessoal realmente está em muita dificuldade. A gente ouve direto falar, gente realmente assim, com dificuldade de comprar comida. Porque o governo, ele garantiu, por exemplo, seguro-desemprego só se você teve trabalho registrado pelo menos 6 meses nos últimos 18. Então, se você pensa um guia de turismo, ele não tem essa carteira registrada. Então, eles não estão ganhando nada. A parte do turismo quebrou Israel. Faz 1 ano que não abre hotel aqui. E o turismo é muito forte aí, né? Nossa, é muito alta a conta do turismo, né? O tanto que eles recebem de gente. E esse pessoal tá quebrado completamente. Acho que talvez alguns hotéis grandes se seguraram um pouco porque o governo fez os hotéis de Covid, né? Então, algumas ocasiões, todo mundo que chegava era obrigado a ficar instalado no hotel, né? Isso por conta do governo, ficava 14 dias lá. Então, acho que talvez segurou um pouco esses hotéis que tiveram essa possibilidade. Agora, o resto do pessoal tá todo mundo quebrado. Eu acho que o mundo inteiro tá bem sofrido. Bem sofrido. Essa conta vai chegar para todo mundo, mais cedo ou mais tarde também, uma outra conta que vai chegar. Acho que já chegou, na verdade, entendeu? Porque já passou, já estamos agora, completou 1 ano, né? Tudo fechou. Imagina, aqui lojas e lojas fecharam, porque não dá. Como é que paga um aluguel? Aqui qualquer funcionário é muito caro. O salário mínimo aqui é bem alto, entendeu?
ele dá uma condição bem boa de vida. Se você tem um pai e uma mãe, ainda que ganhem só um salário mínimo, você consegue viver decente, entendeu? E só que isso para as lojas e para quem emprega é alto, né, esse custo. Se ele não estiver vendendo, então 1/4 da população aí agora vai ter que ver como é que vai sobreviver daqui para frente, né? E por isso que agora eles estão apressando para abrir tudo que puder. Então, eu queria visitar Israel em julho, se eu pudesse. Eu não fui julho passado, vou voltar agora. E vai ter eleição também agora, não vai em abril? Então, vai ter eleição de novo. Acho que agora... Não, agora em março ainda, em terça. Em março ainda? Eu acho que agora é dia 23, se não me engano. Ah, tá aí, então, porque tiveram 4 eleições seguidas, acho 3 ou 4 eleições seguidas, ninguém conseguiu ser líder. O que acontece é que ele sempre ganha, o Bibi, né? Mas ele não consegue a maioria no Congresso. E aí, quando ele não... Aí, da última eleição, ele fez uma coligação, mas na hora do vamos ver, parece que ele não respeitou bem os termos da coligação. E aí, o partido que estava, né, tava junto acabou saindo, e aí, então, vai fazer a outra eleição. O que as pesquisas dizem agora? Porque ele fez muita coisa que ele fez aí também, querendo virar um herói por ter vacinado todo mundo e conseguir essa maioria e se manter no poder. Você acha que isso vai acontecer? Então, o que eu vejo assim, que nem eu te falei, eu não me meto muito em política, nem aqui, e aí eu também, assim, eu acompanho mais ou menos. O que eu vejo muita gente que já mora aqui muitos anos falam é o seguinte: o Bibi, ele é muito bom para relações exteriores, ele sempre conseguiu evitar as guerras, então o povo teve sossego desde que ele pegou, sabe? Não teve mais guerra praticamente, teve várias situações de estresse, mas que não chegaram numa guerra. Por mais que tinham os foguetes, o país não parou por causa daqueles... Eram muitos, foi uma coisa terrível, né? Que Faixa de Gaza fez, acho que o ano retrasado, né? Foram 600 foguetes, 2 chegaram lá perto de Tel Aviv, não sei o quê. Mas não parou, o país não parou, nem por isso entrou em guerra, então acho que o Bibi, para as relações exteriores, ele vai muito bem. Que a gente vê que Israel volta e meia tá assim, quase enforcando, mas ele consegue sair sem ir para a guerra, entendeu? E para isso, para a população, eu tenho uma amiga aqui que mora há 17 anos, ela falou, antes dele, a gente tinha guerra toda hora, e agora a gente não tem mais guerra. Agora, né, você tem filho, tudo, o importante é não ter guerra, porque o medo que você passa aqui é guerra. É a mesma coisa que você falar no Brasil, ó, acabou o bandido. Você fala, bom, resolveu meu problema, dinheiro, eu corro atrás, entendeu? Você tem segurança, outra coisa. E eu acho que isso que mantém ele bastante. Né? Esses acordos que ele e o Trump fizeram com esses países, com os Emirados Árabes, com Bahrein, são vários, com Marrocos, salvo engano, também ajudam, né, na estabilidade aí. Sim, lógico, até a questão financeira mesmo, porque você acaba fazendo muitos negócios, né, também com esses países que são importantes também. Então, acho que... Você pode fazer um turismo conjugado, muitas vezes. O cara vai para Israel, depois vai para os Emirados Árabes, coisa que ele não podia antes, né? Você pensa, daqui para Dubai, agora que eles abriram o voo direto, são 3, 4 horas. Então, você pensa, já estou aqui, vou dar um pulinho ali, entendeu? É diferente, né? Você abre para outra metade do mundo, né? Você começa a poder integrar mais coisas, é tudo de bom. E voltando ao começo de Falda, que a gente falou sobre Falda, você viu que o Doron, não sei o nome do ator, esqueci o nome dele, mas enfim, quando fizeram os acordos de paz, ele voou e foi para os Emirados Árabes e foi super bem recebido. Os árabes gostavam dele, gostam. O mais incrível é que tantos palestinos como os árabes em geral aí gostam dessa série, enxergam e veem a coisa de uma maneira diferente, e como a cultura pode trazer a união entre as pessoas, né? Engraçado, apesar de Falda ser ser sobre o atrito entre os dois lados,
as pessoas enxergarem, tipo, acho que eu estou sendo manipulado aqui também, né? Eu acho que Falda foi muito legal nisso, porque você pega, às vezes a pessoa não tem nada a ver, ela não é terrorista porque ela nasceu para ser, sabe? Não é, mas as situações vão levando, e é legal você conseguir enxergar isso, entendeu? Como às vezes um governo manipula de um jeito ou de outro, e ele constrói aquele inimigo. O inimigo não era, a pessoa não era inimigo, e de repente, né, toda aquela manipulação que acontece em volta transforma a pessoa, né? E eu achei muito interessante isso, porque não é uma coisa, eu nasci odiando o outro, entendeu? A coisa vai sendo construída, as coisas que vão sendo faladas, e infelizmente, aqui eu acho muito difícil esse conflito, é uma coisa assim que me pega um pouco aqui. Eu que vim do Brasil, no Brasil que a gente aceita tudo, todo mundo, tanto faz, se é isso, se é aquilo, né? O Brasil, de certa forma, eu acho bem tranquilo, lógico que tem os seus problemas aí, mas não é tão explícito que nem aqui, e é difícil você aqui conseguir, aqui é mais, ele é mais determinado, você percebe isso quando você chega. Fulano é judeu, fulano é árabe, fulano é não sei o quê, as pessoas perguntam uma para, né? No Brasil a gente não sai perguntando, mas você é o quê? No Brasil não interessa, é meu amigo, tá aqui, ó, trabalha comigo e pronto, né? Tomara que isso não chegue aqui. Eles estão tentando introduzir esse tipo de coisa aqui no Brasil, mas com relação à raça, esse tipo de coisa, tentando importar de uma outra forma essa desunião. Baseado em outras, talvez não na religião, mas aí de onde veio ou de onde vai, né? Mas isso aqui é uma coisa que choca muito. Eu, sinceramente, no começo foi difícil para mim. Eu falava assim, mas eu não quero que meus filhos cresçam perguntando né, da onde a pessoa é, se é judia, se é árabe, se é cristã, se é... Interessa cada pessoa, né? Mas aqui é bem forte isso, para falar a verdade. Eu tenho primos aí, eles mudaram para ir na década de 70, eles foram jovens para ir, né? E eles falavam que eles cruzavam na época da Cisjordânia, entravam em Gaza, tinham amigos, iam no restaurante, eles vinham para cá, e não tinha essa tensão que existe hoje. Tipo assim, eles viram essa deterioração da relação né, muito grande. E eles eu acho que por causa das brigas dos governos mesmo, né? Então, cada um vai ter que arrumar uma desculpa para não abrir para o outro, entendeu? Então, né, o governo de Israel tem sei lá, ele não fala, mas o que você sente, assim, do povo, assim, mas todo ato terrorista vem do árabe, como eu vou gostar do árabe? Também dá para entender, que nem a gente do Brasil, todo bandido vem da favela, então como eu vou gostar da favela? Mas não tá certo, porque cada pessoa é um, entendeu? E também, quantos terroristas tem para milhões de árabes, entendeu? Quantos bandidos tem numa favela para milhões de pessoas boas, que ajudam a gente todo dia, né? Então, eu não gosto dessa coisa, assim, eu acho que um pouco só, isso daí é uma das coisas que eu acho que para mim pega bastante. Agora já tá menos, porque eu vim agora para uma outra cidade onde tem muito brasileiro. Eu acabo convivendo mais com os brasileiros, e brasileiro é brasileiro, tá tudo bem, vamos conversar, todo mundo é amigo, não interessa. Se for meu amigo, tá bom, vamos comer pizza, vamos fazer churrasco e tá tudo bem. E aí muda um pouco, entendeu? Sim. Então, agora já está um pouco mais tranquilo, a gente não percebe tanto. E o que você mais gosta em Israel? A segurança, sem dúvida. É uma coisa que sempre me perguntam, né? O que você mais gosta de Israel? Eu falo a segurança. Você ter segurança, pra você sair de casa e saber que você vai voltar, é tudo de bom. Assim, sabe? Se seu carro quebrar, não vai vir alguém para querer te roubar ali do carro e mais o celular, entendeu? Uhum. Então, essa segurança é o que eu mais gosto, e financeira também, porque se você pensar que você pode arrumar qualquer emprego e uma condição mínima você dá para os seus filhos, é a segurança física e a segurança financeira também, que a pessoa que não tem preguiça aqui consegue, de um jeito ou de outro, ela arruma um trabalho aqui, um trabalho ali, e vai viver. Mesmo não falando a língua como você... Mesmo não falando a língua, mesmo não falando, porque
Israel é muito carente da mão de obra básica, então tudo bem, vem muita gente formada, eu conheci muita gente formada em faculdade, tudo, foi trabalhar com faxina, mas aqui você ganha, vamos supor, 70 shekels a hora da faxina. Então você trabalha 4 horas por dia, você vai ganhar 4 vezes 7, 280, faz vezes 5, quase 1.500, 6 mil por mês. Você vai viver. 6 mil reais, você diz? 6 mil shekels, 9 mil reais hoje. 9 mil reais. Trabalhando 4 horas por dia, 5 dias por semana. Então você vai viver, entendeu? Seu filho vai para a escola, seu filho tem saúde, como qualquer um, entendeu? Então, assim, essa segurança financeira eu acho lindo, eu acho muito gostoso você olhar para o outro e saber que o outro tem a escola, ele tem a saúde do jeito igual a minha. Não interessa quanto eu ganho, quanto ele ganha, todo mundo tem, entendeu? Assim, isso é muito gostoso, que no Brasil também me incomoda, você olhar e pensar, puta, essa pessoa tem que viver com 2 mil reais. Eu sei que ela paga 700 de aluguel. Ela não tem escola, né, assim, não tem condição. E isso aqui é uma delícia, você saber que todo mundo tem. É gostoso, assim, dizem, eu nunca vi, mas dizem que tem gente que passa muita necessidade, mas que eu acredito que são minorias. Mas, assim, minoria, bem minoria mesmo, porque a gente não fala a língua nem nada e a gente vê que sempre teve. Agora estamos no Covid, tá um pouco complicado, então o emprego não está. Lógico, 1/4 está desempregado. Então a gente não está falando na regra, né? A gente você não vê gente na rua, por exemplo. Você vê gente. Então, depois do Covid, a gente começou a ver de vez em quando gente vender balinha no farol. Mas só depois do Covid. Então a gente está vivendo uma exceção. Logo, logo, eu acredito que vai melhorar. Vai demorar 1 ano, 2 anos. Mas já o mundo vai entrar no eixo, como era. Espero que o Brasil também. Espero que sim, rápido, viu? Eu espero estar aí em julho, se Deus quiser. Vamos ver se dá tudo certo. Então, o que dizem é que se você tiver vacina, você vai ser permitido. Senão vai ser difícil. Nem se eu conseguir provar que eu tive? Eu acho que não. Que quem vem de fora, eles não vão aceitar. Pelo que estão falando aqui, só quem tiver vacina mesmo. Ainda com a vacina, eu acho que vai ser obrigatório o PCR também. Obrigatório o quê? Não entendi. Fazer o PCR. O PCR? Antes de vir. Entendeu? Então, assim, a gente ainda não sabe quais são as regras de quando eles vão abrir. Mas o passaporte verde é quase certeza, né? Então vai ter que ter essas vacinas. E se bobear, vai ter que fazer quarentena. Aí eu acho que vai depender do país que você vem, entendeu? Então eu não vou conseguir conhecer Israel em 2021. Se bobear, eu não quero te desanimar, mas se você não comprava passagem ainda. Eu tenho crédito, agora eu preciso usar. Então entendi. Vou ter que ir para outro lugar. Ou então espera mais um pouco. Se eles estão falando que final de abril vão abrir, aí até julho já vão saber se vai continuar aberto ou não, né? Eu acho que eles vão querer ver o que vai acontecer em Pêssar, porque agora tá tudo liberado, né? Uhum. E agora semana que vem é Pêssar, e aí até 4 de abril. Eu acho que eles vão querer esperar depois uns 15 dias, até 20 de abril, para ver se Pêssar vai dar um problema aqui ou não. E aí eles estão com vontade de liberar, entendeu? Tem que liberar o povo, senão o povo vai ficar... Não aguenta. O ser humano não aguenta, né? Não, na verdade, assim, aqui dentro a gente está vivendo como tudo liberado, mas também essa parte de receber turista, para Israel foi sempre muito representativo, né? Então não dá, agora vai ficar mais quanto tempo, né? Eles já vacinaram, não tem mais o que fazer. Então, ou a vacina funciona ou não funciona, né? Se a vacina funciona, tem que as pessoas irem. Exatamente. Então agora não tem mais por que segurar. E principalmente, se eles exigirem que quem venha tenha vacina, faça o PCR, não sei o quê, não tem mais como segurar, porque você não tem outra medida para falar, olha, daqui a 6 meses eu libero. Não tem mais nada para fazer. Vacinou todo mundo. Tá tudo controlado, não tem como não liberar. Eu, pelo menos, enxergo desse jeito. É difícil não liberar. Só porque aí ele tá com medo de não funcionar. Mas então não adianta se fechar aqui, porque a hora que abrir vai dar problema de novo. Exato.
Então abre e deixa o povo fazer um pouco de caixa de novo, depois fecha, né? Porque ninguém aguenta um ano, muita gente parada um ano. É gente de, né? Um país que é básico não, mas é muito turístico, não dá para ficar assim esse tempo todo. E nós estamos desde o dia 9 de março sem turista. Do ano passado? É. Nem os hotéis para a gente mesmo. Por exemplo, se eu quisesse ir para ir lá, agora parece que abriram, mas também exigindo o passaporte verde. Só que só agora abriram para israelense, né? Então, assim, não dá, é muito pouco para conseguir suprir a necessidade agora das redes hoteleiras de refazer os caixas. Não tem como, eles têm que abrir, mas não dá. Vamos ver, depois da eleição as coisas mudam, como sempre, aí vamos ver o que vai acontecer. Também tem mais esse detalhe no meio do caminho, né? E aí vamos ver o que vai. Espero que tudo volte ao normal. Até porque eu odeio falar com vocês aí do Brasil, né? Por exemplo, o Paulo, né? Que ele sempre fica, nós estamos 6 meses atrás. Aí eu conto, tá tudo fechado lá, que dá ele fala, ai meu Deus do céu. Então, pro Brasil, então fica lá longe, né? Ter alguma luz no final do túnel. Porque no fim, Israel é a vitrine de todo mundo. Que da forma como acontecer aqui, vai acontecer no resto do mundo. Então, se virem que a vacina não deu certo, vai ser um terror. Vai ser um terror. Mas vai dar. Mas vai dar dando, certo, né? vai dar certo. Tem que dar certo, pelo amor de Deus. Aqui tudo indica tá dando, porque aqui abaixou bastante, assim, os números, a gente estava em 9 mil casos por dia, agora estava em 2, entendeu? Então, assim, abaixou bastante. Próximo mês, 2 meses, a gente vai ter certeza, né? Mesmo hospitais de Tel Aviv que estavam com enfermarias lotadas, agora já até fecharam, porque não tem mais necessidade. Então, assim, tá melhorando mesmo. Eu acredito que vai dar certo. Vai sim, graças a Deus. Ana, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Manda um beijo para a família aí. Obrigada. E vamos nos falando.